Então, beleza, gente. Hoje, então, nós vamos continuar a aula passada, na qual a gente estava falando sobre registradores, né? Então, lembrando, eu vou passar muito rápido, não vou gastar 10 minutos, porque eu vou continuar. Eu continuo os slides a partir daqueles que eu apresentei na aula passada. E só para lembrar vocês, né? A gente estava discutindo essa questão do flip-flop tipo RS, no qual a gente tinha até uma aplicação, que era esse debounce, né, que é um circuito que tem toda teclado de computador todo, tem um circuito dessa natureza, que ele evita que quando você faz uma atuação mecânica, né, por exemplo, de você setar o sinal, vamos dizer, eu estou setando para apertar a tecla K, por exemplo, aí ele na iminência, né, de ser feito dessa forma, né, quando ele estava no estado de repouso, que dava o reset, né, igual a 1, o reset igual a 1, que, de forma que a gente tivesse uma saída aqui igual a 0, né, porque eu não quero atuar aqui, vamos chamar essa tecla de K. Então, na hora que eu desligo, né, ou seja, na hora que eu aperto o botão, ele comuta desse estado A para o estado B, ele vai ter esses dois transientes. Então a gente tem que se livrar desse tipo de ruído aqui, para que ele não interprete isso aqui como escrever K algumas vezes, e aqui também K algumas vezes, ou aqui não sei se seria K, né, porque ele zeraria, né, ele resetaria, ele mantém, né, porque eu estava no zero, e no zero então ele mantém o estado. Então aqui ele não tem nenhum prejuízo para aqui. Mas nesse caso aqui ele tem, porque ele poderia estar setando o K 4 vezes, 3 vezes, né? Então, essa era uma aplicação, porque a saída aqui, que é que realmente importa, ela só comuta uma vez. Depois a gente discutiu um pouco sobre a questão de flip-flop tipo RS mestre-escravo, depois falando do flip-flop tipo D chaveado, tá? Que é um desses que a gente chamava de porta transparente, por quê? Porque a chave ela cancela, né? Que ela deixa passar quando está habilitada, quando o G está igual a 1, né? O gate está habilitado, então ele permite que o sinal que entrar em D ele seja transferido para a saída aqui. Depois a gente discutiu como que você fazia um chaveado por borda, que na prática a gente pegava dois flip-flops tipo D, só que o que a gente fazia era inverter o clock, né? Sempre quando um estava habilitado, um gate estava transparente, o outro não estava. E por assim vai. Quando a gente fazia isso, a gente conseguia controlar o fluxo de informação à custa de 2 ciclos de clock. Então era isso que a gente conseguia fazer. Sendo que a atualização do sinal de Q, né, a atualização do sinal de Q só ocorria por ocasião de uma transição de borda. Nesse caso, como essa entrada aqui está invertida, né, no G1, é uma transição de borda negativa do G1. Tá vendo? Então, na hora que ele habilita, que ele atualiza o valor de Q. Então, aqui, por exemplo, tem uma borda positiva, ele não faz nada, né? E depois tem uma outra borda negativa, que aí ele passa o sinal que por aí o Ventura tiver. Que no caso aqui, né, se a gente acompanha, aqui ele estava em 1, então ele amostra o sinal para 1, e depois nesse outro momento que aqui ele está, e ele vai e joga o sinal para 0. Lembrando que esse atrasozinho que está aqui é o atraso que ele tem de uma porta para outra. Tá? Então, acho que o importante é a gente entender esse estado intermediário, né, tipo P, que ele é o que vai contar, no final das contas, para o que é que tem, o que vai passar na hora que o estado como está, né, o estado da porta. Tá certo? Então, essa é uma forma que a gente utiliza e ele parece com o mestre-escravo, né, porque mas não é bem isso, né, mas assim, quando um trabalha, o outro, quando um está transparente, o outro não está, né? Então, essa era uma forma, né? Você pode ser na borda de subida ou na borda de descida, e a tabela verdade é essa, né? O Q mais é sempre igual ao D. Tá?
Depois a gente falou um pouquinho do flip-flop JK. A propriedade interessante do flip-flop JK era que se eu escolhesse, ele atribui uma função extra, essas duas entradas J e K, que é de comutar o estado, comutar, né? Ou seja, ele tem uma ligação interna, né? Tem uma lógica interna que usa o sinal de Q e Q barra de forma que quando J e K for igual a 1, ele inverte Q para Q barra e Q barra para Q. É basicamente isso que ele faz. Né? Essa aqui é a forma como funciona o flip-flop JK mestre-escravo. Né? Então vocês veem que essa lógica de realimentação, quando ambos J e K forem iguais a 1, eles vão exatamente comutar o sinal de Q. Estão vendo que a linha está cruzada aqui por Q barra, certo? E aí era aquela comparação, né? O que acontece, né? A comparação que é importante. Quando você compara por borda ou por nível, né? Só vou verificar aqui se alguém tem alguma pergunta até agora, gente. Por enquanto não. Se quiser fazer alguma pergunta, vocês interrompam lá no chat, ou por voz mesmo, que eu tenho que conferir. Enfim, aqui era quando a gente tratava então da questão de comutar o estado por borda. Essa daqui ele comuta por nível. Isso aqui é uma tabela resumo. Então, quando a gente tem um LET que não tem nenhuma estrutura de relógio associada, né, de clock, as entradas estão sempre sendo amostradas. Quando ele tem uma sensibilidade ao nível, e aí no nível do gate que a gente está chamando, né, ele é a hora na qual ele é amostrado, quando o clock sobe. Tem o mestre-escravo, né, aí também quando ele trabalha quando o clock está elevado. Então essa é a diferença do mestre-escravo para aqueles que a gente tem dois flip-flops transparentes, tipo D, concatenados. A diferença é essa, que aqui, no caso do mestre-escravo, ele amostra a entrada quando o clock está alto. Enquanto que no caso do flip-flop tipo D, disparado por borda, ele só transita, né, quando ele só amostra quando o clock vai para uma transição, nesse caso aqui, né, uma transição descendente de alto para baixo. Tá claro, gente? Então, essa é um resumo, aqui repetindo um pouco, né, das características do tipo C, do tipo RS, até a gente entrar nessa questão do registrador. Então, esse aqui é um registrador de 4 bits, utilizando flip-flops tipo D, no qual a gente tem entrada de dados, né, que pode ser uma entrada paralela, nesse caso aqui. Acho que esse caso aqui é uma entrada paralela, não tem outra forma da gente entrar dado nesse tipo de registrador, e tem uma saída paralela. E aí a gente tem aqui a hora que a gente amostra, né, o sinal que está na entrada desses registradores. Aqui é o mesmo no qual a gente tem aqui habilitando via clock, ou seja, ele não é habilitado via uma instrução de carregar o dado que está aqui para jogar no registrador. A vantagem desse daqui é que eu tenho esse controle, né, de eu poder instruir quando é que eu quero que o dado de entrada seja carregado, né, ou seja, que o meu Q+ seja igual a D. Basta eu colocar um sinal de habilitar no load. E esse aqui, né, como vocês podem ver, ele está sempre ligado, né? O load está aqui ligado, né? Enable, tá bom? Só que o que comanda aqui é o clock. Esse aqui está habilitando é o clock. O registrador de deslocamento, ele tem essa seguinte característica, né, que você entra um dado e a cada vez, esse aqui percebam que ele comuta quando é uma transição ascendente, né, de baixo para alto, ou seja, quando eu tiver um nível baixo para o alto, e aqui a gente está olhando Q3, Q2, Q1 e Q0, então a gente vai pegar primeiro o sinal de Q3, estiver sendo mostrado na entrada serial, que esse caso que está aqui,
para ir jogar esse sinal que está aqui, né? A gente teve esse dente que estava aqui. Então vocês percebam que aqui, depois de um ciclo, né, veja bem, depois de um ciclo que aqui está, né, a gente conseguiu, aqui se vocês conseguirem ver, né, aqui depois de um ciclo, aqui o sinal é amostrado. Lembrando que a diferença que acontece aqui na hora que o estado estava sendo inserido, né, o valor da entrada serial, tem os atrasos, né? E você tem que esperar a hora de haver a comutação do sinal de entrada, ou seja, aqui que entrou 1, mesmo que a minha entrada continue em 1, não quer dizer que o sinal, isso aqui não vai alterar em nada, apenas o sinal que estiver na entrada na hora que ele comutar para o nível do nível baixo para o nível alto, que aqui no caso estava em 0, e aí sim ele vai então pegar essa forma de onda e vai alterá-la um pouquinho, né? Para sincronizar, por exemplo, com a subida do clock, que é o que ele faz aqui, a menos, naturalmente, desse pequeno atraso que aqui está. E assim sucessivamente, né? Cada vez que ele vai passando, então ele pega o dado que aqui está, joga para esse registrador, depois ele dá um outro ciclo, pega o dado que aqui está, joga para esse registrador, e assim sucessivamente. Então é assim que o dado vai propagando de flip-flop a flip-flop. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse conceito, gente? Isso é o que a gente vai falar hoje, em maiores detalhes. Como que é implementado? O Pedro perguntou como que é implementado o clear no flip-flop do registrador. Esse clear enable aqui, né? Esse aqui parece que esse shift aqui, será que são clear? Esse aqui, acho que é clock enable. Esse aqui é um clock enable, tá? Esse CE quer dizer clock enable. O clear geralmente é CL, aqui, esse que aqui está, né, Pedro? Esse aqui que você está perguntando. Então, como é que ele é implementado? Vamos examinar como que funciona o flip-flop tipo D. Porque, de fato, essa é uma pergunta boa. Porque se a gente lembra a estrutura do flip-flop tipo D, como é que ele funcionava? Era assim que ele funcionava, né? Então, você vai falar o seguinte, peraí, eu não tenho como dar um clear nesse flip-flop aqui. Porque a forma que a gente conhece de dar o clear é colocar um sinal direto aqui no E. Então, na prática, se você está pensando assim, numa caixa preta, na verdade, aquele flip-flop lá ele tem um acesso a esse ponto aqui, do reset. Que a gente lembra, né, que o reset, quando eu jogo o reset para 1, eu faço o meu Q ir para 0. Beleza? Isso. Tá. Tranquilo? Então é assim que ele é colocado, ele é implementado. Então, na verdade, aqui tem um fio que vai lá dentro daquele último, né? No caso, tem que ser o último a flip-flop tipo D do par, né? Porque aqui está vendo que é uma borda descendente. Então, ele, na prática, quando eu colocar esse clear aqui, ele tem que acontecer naquele ponto. Né? Tranquilo? Então, vamos passando aqui para frente. Esse aqui, quando a gente coloca um serial, 8 de entrar de serial in, serial out, né? Você entra com 8 bits, né? E aí a partir dele é a forma que a gente coloca, né? Esse daqui, tá vendo, Pedro? Esse aqui não tem nem clear, né? Então é isso que ele coloca aqui, dessa forma. Tá bom, gente? Então foi assim que eu acho que a gente chegou até aqui, até a gente entrar nessa questão do registrador universal. O registrador universal, o que é? Era a ideia de que a gente pudesse ter várias possibilidades. O que a gente quer? A gente quer tudo, né? A gente quer habilitar, né, via um multiplexador de entrada. Se a gente tem, por exemplo, a gente habilita a entrada serial, aí no caso o sinal entra pela linha L, ou a gente habilita o shift, ou seja, ele vai shiftar o que está no L para
ou seja, que se está no L, ele está diretamente no D, não é isso? Então, ele, no caso aqui seria o D3, então ele vai, aqui ó, o D3, não é isso? Então ele já entra aqui diretamente, ou seja, tem um shift, né, que ele vai jogando para cá, um de cada vez, ou se eu quiser, por exemplo, entrar com dado paralelo, né, eu entro, carrego de imediato todos os 4 bits. E posso ter a saída paralela, né, que ela é muito simples, ela só amostra o sinal, ou a saída serial, que é só mostrar o último flip-flop que está aqui. Tá? Então, é um sisteminha bastante simples, né, que a gente estudou, e ele tem esse emprego. Você pode empregar ele para poder fazer uma comunicação paralela serial, né? Conversão paralela serial para uma comunicação serial, que é a maior parte dos casos que a gente ocorre quando tem um modem, alguma coisa dessa natureza. Né? Depois eu falei um pouquinho sobre um reconhecimento de padrão, né? E teve até uma discussão interessante aqui, que ele só reconhece o padrão uma hora, né? Vai ter um momento, ou seja, aquela velha história, na hora que ele reconhece um padrão, ele habilita esse sinal. Mas aí pode ser até o seguinte, imaginem vocês, a gente pode colocar esse padrão aqui, que a gente coloca no sistema, que seria um padrão, né, um cabeçalho, né? Que a pergunta foi, mas esse sinal então ele só vai ele vai baixar, né, porque tem uma NAND, né, ou seja, quando todos eles forem iguais quando aqui a gente tiver 1, 0, 0, 1, ou seja, aqui o nível alto ele baixa, então a gente pode pensar o seguinte, mas para que vai servir isso? Não, eu estou recebendo isso aqui está no modem qualquer, aí em cada equipamento de casa, o que nós temos? Então a gente tem, cada equipamento tem um endereço, isso aqui pode ser simplesmente um endereço. Você pode ter você coloca o endereço, né, que você quer comunicar a sua mensagem, e ele só vai escutar a hora que bateu o cabeçalho. Claro que um não vai saber o que tem no outro, né, se você quiser segredo de comunicação. Então, a partir desse momento, ele vai iniciar a transmissão. E, naturalmente, deve ter algum outro protocolo, né, que você pode colocar para fim de transmissão. Mas isso aqui é uma forma de você endereçar o sinal. Você pode falar, mas aí como é que eu faço? Eu posso puxar essa linha aqui do AUT 4 num registrador serial paralelo, né, por exemplo, no qual eu coloco esse habilita aqui para poder carregar sempre, né? Por exemplo, um outro flip-flop que carrega, né? A gente comuta um outro flip-flop que carrega. E aí a gente tem que depois resetar esse outro flip-flop. Né? Então esse é um exemplo. Então hoje, o que eu quero lembrar? Hoje eu quero fazer uma questão de lembrar um pouco sobre essa questão de criptografia. Foi uma aula que a gente eu passei um trabalho para vocês em Verilog, no qual era a ideia de vocês terem um one-time pad, e aí com o one-time pad vocês cifrarem uma mensagem. Era uma aula na qual a gente estava discutindo a porta Shor, né? A necessidade de usar uma porta Shor para a gente fazer um algoritmo de cifragem. E a forma da gente inicializar, né, foi até vários de vocês colocar, não, eu posso colocar um for, mas eu acredito até, inclusive, que alguns de vocês já implementaram o registrador naquela forma chamada comportamental, né, do Verilog, de um registrador de deslocamento. Então, acho que é possível até que vocês já tenham feito o que eu estou querendo colocar para vocês realizarem como o segundo trabalhinho aí de Verilog, para vocês fixarem essas noções. Então, contando um pouco, né, de novo, né, o nosso querido Claude Shannon, né, o cara que é responsável por a gente estar aqui agora, ele provou que era impossível, né, isso durante a Segunda Guerra Mundial,
se você fizesse o Vernon Cipher, né, que era o seguinte, era nada mais que eu tinha colocado para vocês fazerem. No entanto, ele precisa ter algumas características, né? E é isso que eu vou discutir aqui mais na frente um pouco, que é você tem que ter uma chave, né? O seu one-time pad ele tem que ser verdadeiramente aleatório, ele tem que ser tão grande, né? Que foi o que eu coloquei para vocês, né? E mais na frente eu mostro para vocês, com 32 bits, se eu não me engano. Eu só pedi para vocês fazerem o trabalho uma vez e ser mantido em segredo. Né? Isso foi na forma original do Vernon, que foi também um cara que patenteou essa ideia, não com o one-time pad, mas ele pensou numa sequência na qual você poderia, por exemplo, colocar uma chave num loop, tá? Que seria sempre reutilizada. Ou seja, você é um one-time pad, vamos dizer, se você tivesse um one-time pad de 4 bits e uma sentença de que você quisesse, né, de 32, você reutilizaria esse one-time pad 4 vezes. Né? Então, essa é uma vulnerabilidade. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui, e a gente vai desenvolvendo esse projetinho aí até o final do curso, né, que é o trabalho, é uma forma da gente testar aqui, construir um sistema com falha, e depois existem alguns algoritmos, né, alguns sites que a gente pode verificar a segurança da cifragem da mensagem. A gente pode tentar avaliar isso também. Né? Tem acho que um site que chama cryptotools.de, a gente pode fazer esse tipo de análise. Então, eu estou delineando um pouco o que vai ser, né, o trabalho do curso, de montar um sistema um cifrador Vernon original, né, e não igual que vocês fizeram, para colocar ele em loop, para depois reciclar, né, aquela one-time pad, né, one-time pad pequenininha, para a gente tentar identificar essas vulnerabilidades. Né? Então, no caso do Vernon Cipher, quando atendia essas condições, essas 4 condições, né, na qual a chave tem que ser pelo menos tão longa quanto o texto que você quiser cifrar. Aqui, gente, eu tirei isso tudo da Wikipedia, tá? Vocês podem olhar, tá muito bom, muito facinho de entender lá. E eu acho que tem um atrativo grande para a gente poder reforçar os conceitos, né, de registradores e do curso como um todo. Né? Ela também, para poder funcionar, ele não pode ser reusado, né, mas a gente vai fazer até, né, deliberadamente tentar achar vulnerabilidade, né? Eu não sei se eu confesso que eu não investiguei essa possibilidade ainda nesse site, mas é possível que ele dê para a gente uma perspectiva de citar fácil de decifrar ou não. Vocês vejam que tem tudo a ver com aquela questão de medida de entropia. Né? Quantas vezes o 1 é diferente do 0. Né? Você quer que deixa eu falar isso de novo porque saiu muito estranho. Quantas vezes o número 1 aparece e o número 0 aparece numa dada mensagem. Quanto mais próximo da mesma frequência de ambos os números, maior a entropia. Ou seja, deve ter uma mensagem, mas deve estar aleatório também, a gente não tem condições de saber. Tá certo? Então, é esse tipo de coisa que esses testes eles são utilizados. Né? Então, é um pouco nesse sentido que a gente vai. Né? Ainda entrando um pouco mais no que a gente faz, porque apesar, né, dessa prova de segurança que o Shannon colocou, os maiores problemas com o one-time pad, e eu confesso para vocês que eu já fiz um trabalho dessa natureza. Se vocês quiserem uma hora, a gente pode discutir. Um trabalho que funcionou na bancada mesmo, tá? Funcionou na bancada. E eu tenho críticas a eles, tá? Porque a minha contribuição era essa daqui. Um dos requerimentos era esse, que a gente pudesse gerar uma fonte de números verdadeiramente aleatórios. Pedro perguntou, o alto fica baixo quando o padrão é reconhecido,
por algum motivo existencial ou não entendeu. Então, vou voltar aqui um pouco, tá? Só para poder explicar aquela dúvida que o Pedro teve, que era isso daqui. Esse tipo de circuito pode ser utilizado, Pedro, para sinalizar um cabeçalho de uma mensagem que está sendo mandada, tá? Para, vamos pensar, todo mundo gosta de falar de internet das coisas, então você tem aquele monte de dispositivo em casa e só um controle para poder mandar em todos. Como você sabe que o equipamento certo vai ouvir o que você está falando? Então, o que você faz é o seguinte: você só habilita a escuta para um dado equipamento na hora que o out baixa, tá certo? Então, aí o que você faz? Você faz o seguinte: todos estão escutando, mas nenhum está tomando nenhuma ação. Então, quando chegarem aqui esses 4 bits, vão chegar para todos, mas só um dispositivo que tem esse padrão. Numa casa, você tem lá um monte de equipamento. Então, o que você faz? Na hora que chegar esse bit, o nível dessa saída aqui sinaliza que, olha, vem um cabeçalho aqui. Tá? E aí ele baixa. Quando ele baixa, aí é uma instrução, vamos colocar assim, para que aquele aparelho comece a processar a informação. Pode ser uma mensagem que eu estou apertando um controle remoto, e aí, para não controle remoto, vamos fingir que geladeira ou forno de micro-ondas, cada um tem um controle remoto, então eu estou apertando o controle remoto do micro-ondas, ele está escutando, entendendo que ele tem que botar mais 5 minutos e não a geladeira que eu tenho que baixar o frio dela para 0 graus, por exemplo, entendeu? Então, ele vai, manda mensagem e depois, naturalmente, ele carrega, deve ter aqui mais para frente um registrador, ele executa a instrução do dado que foi carregado e uma vez executado, depois ele desabilita a escuta para que outro dispositivo possa escutar. Então você percebe, né, que aí tá, ou por exemplo pode ter um outro sinal, né, de fim de mensagem, né? Eu posso colocar um hardware aqui também, né? Eu posso colocar um outro, eu posso derivar isso aqui para fazer um outro sinal que é um início da mensagem, eu posso colocar um outro fim da mensagem, entendeu? Então, exatamente. Dependendo do projeto que você vai fazer, isso aqui pode ser um elemento. Então, por exemplo, voltando aí nessas questões de cifragem, né? Voltando a essas questões de cifragem. Na época da guerra, da Segunda Guerra, era sempre esse o problema. O pessoal tinha que saber quando os alemães, né? Quando eles mandavam as mensagens, eles sempre mandavam um cabeçalho. E o cabeçalho, na época, ele selecionava um dos carretéis lá do Enigma. Tá? E essa foi a grande sacada do Turing, que descobrindo o cabeçalho, que era um sistema como esse daqui, ele sabia qual que era a possibilidade de decifrar o que é que tinha. Então, parte essencial do sucesso do, do, que, do processo de decifrar as mensagens do Enigma partia justamente de uma primitiva, vamos falar assim, que era essa, essa, essa inicial habilitação. Que lá tinha um monte de rodinha, não sei se vocês já viram. Uma vez eu vi uma réplica do Enigma, depois eu já coloquei para vocês. Mas ele tem um monte de carretel, um monte de roda que o cara sabia, quando mandava aquela mensagem, ele sabia qual que ele tinha de colocar para poder decifrar o resto da mensagem. Tá? Então, estou explicando melhor do meu entendimento, mas para poder trazer um pouco mais de contexto, é um desse tipo de utilidade. O que é que, então, a gente precisa para ter a segurança perfeita, né? Então, uma one-time pad perfeitamente aleatória, você pode gerar e trocar esses one-time pads, que tem que ser pelo menos o comprimento da mensagem. Tá? Então, você precisa de um canal seguro.
E a grande pergunta é, né, por isso é um pouco da crítica do negócio do hardware que a gente montou. Ué, mas se eu tiver um canal seguro, eu mando mensagem para ele, para que é que eu vou precisar de um one-time pad se eu já tenho um canal seguro? Então era essa sempre a grande dificuldade, né, até quando a gente estava fazendo. Eu sempre questionava isso, não adianta. Então tem formas, né, de você, tem uma série de formas que as pessoas utilizam para poder cifrar a mensagem, e aí o que a gente vai fazer aqui hoje é explorar algumas delas e vulnerabilidade. Todas elas envolvem registradores. Uma das que é mais usada, e eu não vou tratar porque ela envolve alguns registradores que são concatenados, mas na sua forma mais simples, é um registrador que ele é reciclado, ele é realimentado, sendo que alguns pontos ele toma, né? Então ele chama Linear Feedback Shift Register, LFSR. Depois, se vocês tiverem curiosidade, então, todas as formas de criptografia são para cifragem de mensagem, seja ela Bluetooth, seja ela GSM, né, que é um padrão celular, elas procedem de acordo com combinações desse tipo de registrador de feedback. Registrador de feedback nada mais é do que você tirar o sinal da saída e voltar com ele para a entrada. Só que em alguns pontos você faz uma operação lógica. Então ele começa a gerar padrões que aparentemente são aleatórios. Na verdade é um padrão polinomial, porque ele tem essa natureza determinística. Depois eu posso mostrar um exemplo para vocês. Tá? Tem essas coisas, um linear. Eu puxo aqui depois um vídeo, por exemplo. No Wikipedia está muito bom também. De uma série Fibonacci, então tem várias possibilidades. O que funciona é quando eles concatenam vários. Então acho que o mais fácil ele concatena 3 registradores de deslocamento lineares, acho que chama Trivium, né? E aí a partir disso tem um polinômio de uma ordem de complexidade tão grande que você não consegue computacionalmente resolver. Mas não quer dizer que você, num tempo hábil, não quer dizer que se você tiver, por exemplo, computador quântico, você não consiga fazer isso. Então esse é um dos problemas, né? E estratégias que as pessoas usam. E esse é outro problema, né? Assim, uma vez que você tem um one-time pad, você tem que ela tem que continuar secreta e você descarta ela, porque você não possa reutilizá-la. Por isso que ela chama one-time pad, né? One time só, o pad. Então, esse aqui é um das características necessárias, né? E era por isso que, né, naqueles filmes de James Bond, ele sempre autodestruía a mensagem depois. Um negócio bem... acontece em filme, mas acontecia na verdade mesmo, né, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, olha só, então esse aqui era esse stream cipher, né, do Vernan. Então você gera aqui é o seu gerador de one-time pad, né? Você, como vários de vocês observaram durante a execução do projeto, você cifra cada bit individualmente, né? Então, por isso que aqui, como eu tinha mencionado, né, ele geralmente é rápido e pequeno, justamente por conta disso, né, não custa nada, você vai montar uma porta-choque e usa aí seus 10 transistores, então é facinho de fazer isso. O grande problema mesmo era gerar esses números aleatórios, né? Esse que é o grande problema. E foi essa parte que no caso, a gente tentou fazer fontes de números aleatórios, verdadeiramente aleatórios. Né? Então, lembrando, né, relembrando o trabalho de vocês, a gente tinha de ter esse caso, né, que você precisava dessa chave realmente aleatória. Lembra que era um pedido que eu fiz para vocês que fizessem a chave tão longa quanto a mensagem para vocês cifrarem, e aí vocês verificaram que ela realmente funcionava, ela era indecifrável se vocês tivessem usado isso daqui. E, obviamente, esses dois
pontos adicionais foram observados, é porque vocês fizeram o exercício só uma vez, né? Então é só para poder completeza. Mas qual foi o negócio quando vocês fizeram isso? Vocês criaram a chave no test bench, né? Era esse aquele valor. E de fato talvez seja assim que a gente deva. Eu fiz na mão, né? Eu falei, talvez alguns de vocês façam for. Eu acredito, quem de vocês fez utilizando o registrador do test bench? Algum de vocês chegou a implementar utilizando o registrador do test bench e rodando for? Eu não cheguei a olhar todos os você fez assim, Pedro? Então você já fez praticamente a segunda parte do projeto. O Eduardo também fez. Então, ótimo, gente. Então, o grande negócio desse do Verilog, ele permite a gente trabalhar dessa forma. Então, o que é que a gente podia fazer? Uma outra possibilidade, né? A gente poderia. Esse aqui eu estou tentando desenhar o hardware do que é que a gente poderia fazer. Então a gente teria um registrador aqui só de 4 bits para ficar fácil da gente desenhar isso, né? Então eu posso colocar um registrador de 4 bits dessa forma. Aqui eu estou fingindo que esse 110 é meu OTP e a mensagem eu estou falando que é a mesma coisa. E aí depois sai a mensagem cifrada, essa seria a parte de transmissão. E aí, naturalmente, agora se inverte, né? Se eu estiver na recepção, eu pego o OTP e eu pego a mensagem cifrada e a partir daí eu faço a decifragem da mensagem. Então, como é que vai ser essa atividade aqui? Então, eu estou descrevendo ela para vocês, para a gente poder fazer esse trabalhinho aí para vocês iniciarem. Claro que, como é algo aqui um pouco experimental, se vocês tiverem formas, eu acho que não tem só uma solução, tá, para poder fazer. Isso aqui é uma sugestão de como que vocês devam fazer isso utilizando 4 flip-flops tipo D formando registro. Assim, eu estou dando aqui o passo a passo. Para que vocês fixem, né, os conceitos de flip-flop tipo D, uma vez que a gente não pode ir para o laboratório fazer esses experimentos. Então a ideia é de vocês implementarem isso utilizando aquele EDA Playground para fazer esse passo a passo, né? Então aqui eu coloquei 5 passos só para a gente fazer esse teste desse Vernan Cipher de 4 bits. Tá bom? Então, mais ou menos esse é o primeiro teste. Lembrando que a gente vai construir no final, até o final do curso, né, um sistema com mais do que 4 bits, para que a gente possa fazer o seguinte. Parece que está vindo uma tempestade aqui. Para que a gente possa fazer o seguinte, para a gente possa investigar, né, se o site que eu encontrei, que chama cryptoanalysis.de, se ele de fato nos ajuda a verificar, se a gente consegue ter uma dica de decifragem, se a gente usa a gente consegue decifrar, né, a gente consegue hackear uma mensagem qualquer, dependendo do tamanho da OTP. Então, vamos tentar. Então, mais ou menos esse o trabalho que eu pensei para vocês fazerem, né, para poder entender o curso como um todo, né, que passa desde essa lógica combinacional para essa lógica sequencial, para entender um pouquinho de criptografia, entender também como é que a gente pode tentar trazer segurança utilizando Verilog. Tá? Alguma dúvida, gente? Antes de eu entrar aqui um pouco nos detalhes, alguém quer fazer algum comentário? Eu posso até... vocês estão vendo? Quer ver? Olha, acho que o site chama Crypto Tools. Acho que é esse mesmo. Alguém quer fazer algum comentário enquanto a gente puxa aqui essas mensagens?
Ah, não, acho que não é esse não, gente. Ixi, eu acho que eu peguei o site errado, gente. Ah, alguém escreveu alguma coisa? Ah, decifrar. O que está perguntando? Como é que decifra na mão? Seria adivinhando a chave pela saída do short? Não, decifrar na mão é o seguinte: você faz a operação de short na mão, você já tem o OTP. Entendeu, Pedro? É porque o que a gente vai fazer, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai ter uma forma de onda, tá? Então finge que você pegou uma forma de onda. Tá? Eu vou mostrar para vocês. A gente pega uma forma de onda. Aí você pega uma forma de onda e aí você olha, ah não, então eu tinha 4 bits, então no instante t igual a tanto, t igual a t1, t igual a t2, t igual a t3, t igual a t4, eu tenho os bits 0, 1, 1, 0, por exemplo. Então agora eu vou fazer um short com o meu OTP para poder entender o que é que esses 4 bits eram. Ficou claro? Então é isso que eu estou chamando de fazer na mão. Então, ainda não estou pedindo para vocês adivinharem, não. Depois eu acho o link direitinho para vocês. Então, de novo, a gente pode representar ele dessa forma aqui, né? Você pode ter o serial out, mas pode ter um paralelo out também, né? Tem o serial out olhando out 4, mas aqui o serial in eu posso ter esse paralelo out aqui. Então, primeiro passo. Como é que a gente codifica... desculpa, você fala uma pergunta aí, Pedro. Sabendo então que a chave 1001 e a mensagem é 1101, é só fazer um 1001 short 110. Pronto, você cifrou. Agora, o resultado dessa operação você aplica com seu OTP 1001 para você puxar a sua mensagem 1101, olhando para o diagrama de tempo. O meu objetivo é que vocês olhem para o diagrama de tempo, e eu vou mostrar um aqui, e a partir dele você consiga extrair a mensagem. Eu estou aqui pensando que vocês estão realmente sendo aquele cara que está escutando, está hackeando mesmo, você está escutando aquela... Você pega um osciloscópio, e o osciloscópio você está capturando aqueles dados lá, você tirou uma foto e depois você vai bit a bit pegando, entendeu? Eu estou fingindo que é isso que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, como você codifica o flip-flop tipo D, tá vendo? Olha, eu tenho D flip-flop, eu tenho o clock, tá certo? Como entrada, né? O D, entrada e Q, a saída, né? Aqui, dessa forma, eu coloco aqui no registrador Q, e essa basicamente é isso, tá certo? Esse aqui é o nosso flip-flop tipo, tipo D, né? Aqui outras formas da gente colocar, né? Como é que a gente pode colocar o flip-flop aqui, ele é síncrono. O que é síncrono? Ele está dependendo do clock. E o que é o assíncrono? Ele está comutando, gente. Então, aqui, o síncrono, ele sempre encapsula dentro desse command always essas três expressões. Lembrando que nesse caso aqui, eu peguei o tipo D e eu abri ele, né? Vamos lembrar, esse aqui é um D facinho, né? Esse aqui não, é um flip-flop tipo D no qual eu tô avançando e colocando todas as entradas R, S, tá? Então aqui eu estou colocando todos esses detalhes. Aqui é uma representação dele, no qual ele é assíncrono, ou seja, ele pode comutar ou com R ou com S ou com clock. Por isso que ele está colocando aqui que são esses threads paralelos, né? Only one of which waits for the clock. Só um deles que está esperando pelo relógio, tá? Só esse aqui que espera pelo relógio, tá certo? Então vamos lá. Gente, parece que está chovendo. Nem estou acreditando. Então aqui o reset que domina, tá certo? Enquanto que esses casos aqui, eles são executados em paralelo, né?
a simulação completa, né? A gente utiliza o test bench, que vocês já são a, a, habilitados a fazer isso, mais o circuito. Então vamos lá, só colocando. Olha só, esse aqui foi um que eu fiz. Tá? Se vocês quiserem, eu posso. Aqui tá os screenshots, né? Aqui o Q barra é igual ao Q, né? Aqui está a forma que ele foi definido, o flip-flop tipo D, né? Muito parecido com o anterior, só que aqui eu tenho a saída Q barra, e aqui eu tenho a forma de eu instanciar ele com o test bench. Né? Da onde que eu tirei ele? De novo, eu peguei aqui o do Libolavsky, que ele colocou, então eu captei ele, abri ele que está aqui, a gente pode fazer isso junto, tá certo? Eu posso inclusive parar a gravação no OBD, daí a gente, OBS, a gente capta por ela aqui. Lembrando dessas diretivas aqui, né, de compilação. Espera aí só um pouquinho, deixa eu dar uma tempestade aqui, está chovendo aqui na minha casa. Só um minuto. Pronto, desculpa. Muito bem, então aqui estão todas as questões, lembrando que era Verilog, System Verilog, lembrando que era Icarus, Verilog 0.9.7, isso tudo vai ficar aqui gravado para vocês. Ô Pedro, essa aqui que era o que eu estava falando, né? Se eu olhar para a forma de onda, entender que, por exemplo, se eu estou olhando lá para o Q, imagine que eu tenho vários concatenados, a gente pode fazer isso. Então eu coloquei um sinal D aqui na minha entrada, né? Esse aí é um flip-flop D disparado por borda positiva, né? Que olha lá, ele estava com um 1 na entrada, mas o Q só comutou na hora que o clock subiu. Então tá aqui ele. Tá? Beleza, gente? Vamos lá. E o passo 2 é construir um registrador de deslocamento serial com flip-flop tipo D. Eu peguei aqui dois artigos que eu achei relativamente simples, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, para vocês estudarem esse ponto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação no OBS ou eu vou mudar o canal. Deixa eu mudar o canal. Eu vou colocar aqui agora para deixa eu ver, colocar no... eu queria colocar no Chrome. Eu nem estou achando o Chrome aqui. É tanta coisa que está aqui, né? Não sei. Gente, nem estou achando. Então é melhor dar uma parada aqui na gravação.